Tamo junto. Vamos lá com o Léo Sobreira. Saudade desse menino. A barba do Léo Sobreira tá crescendo, hein? Olha só. Você vai deixar ela ficar maior? Tô com um projetinho de barba. Tô com um projetinho? Como assim? Fala projetinho, né? Pra quando tá querendo ganhar músculos e tal. O meu projetinho é encorpar essa barba. Não que ela fique muito grande, mas que ela fique significativamente aí mais parecida com a sua, né? Eu tô vendo que ela já tá fazendo cacho. Já tá fazendo cacho a barba do Léo Sobreira. Meu cabelo era encaracolado, né? Depois me manda uma foto sua. Vamos trocar fotos das antigas. Eu tô particularmente emotivo, porque ontem o Boaventura Souza Santos esteve aqui. A gente fez uma homenagem pro Boaventura e ele me mandou fotos da juventude dele, até da infância. Tão bacana ver essa... Eu mergulhei um pouco na biografia do Boaventura, figura assim adorável, e foi muito bacana. Depois eu vou te passar o link todo da transcrição, para a gente fazer a transcrição, porque aquilo lá ele falou coisas muito bacanas. Sobreira, deixa eu aproveitar e começar com um tema que a Denise deixou aqui de um fiapo no final, que é o processo eleitoral. O Donald Trump baixou um decreto nos Estados Unidos para modificar o processo eleitoral estadunidense e citou o Brasil como bom exemplo. A pergunta é assim, agora o Bolsonaro vai mandar atacar o Trump, que nem ele fez com o Tarcísio, elogiando o sistema eleitoral brasileiro? Seja bem-vindo, Sobreira, vamos lá. Obrigado, Conde. Pois é, o Donald Trump ele baixou uma nova ordem executiva ontem, forçando os estados americanos a impor regras relacionadas à apresentação de uma carteira de identidade aos eleitores. E aí, nesse contexto, a Índia e o Brasil foram mencionados, porque os sistemas eleitorais desses dois países requerem aos votantes a identificação biométrica, uma identificação de identidade pessoal muito detalhada, o que nos Estados Unidos não ocorre atualmente na maior parte dos estados, né? Se a gente for ver, mais de 30 estados nos Estados Unidos, não são todos, eles têm sim regras bastante rígidas em relação à apresentação de uma carteira de identidade para quem vai votar, porém, em alguns estados, essas regras permitem, por exemplo, que a carteira de identidade ou a forma de identidade apresentada não contenha, por exemplo, uma foto. Então, a ideia do Donald Trump é enrijecer justamente, né, quem pode e quem não pode votar. Mas tudo isso, na verdade, é baseado em desinformação, porque ao longo da campanha... A intenção dele é ruim, né? Então, as alegações é que migrantes não documentados nos Estados Unidos estariam cruzando a fronteira, e essas acusações elas proliferaram ao longo dos últimos meses, para votar a favor dos democratas. E quando a gente vai ver, na verdade, o pessoal que faz a checagem dos fatos e que faz a checagem dessas postagens que circularam amplamente na rede social X, principalmente, todas elas foram desconstruídas, né, desmentidas, porque se proliferou essa ideia de que, na verdade, os migrantes sem documentos poderiam atravessar as fronteiras e votar, sendo que, na verdade, as ocorrências são mínimas disso ou praticamente inexistentes, né? Então faz parte, eu acho que, de um esforço maior anti-imigração, né? E você tem essa ironia, né? Que, na verdade, o sistema brasileiro foi elogiado. Do volume de decretos e ações que o Trump está tomando, que são polêmicas e que enfrentam também ali a barreira do judiciário estadunidense. Esse é um capítulo à parte. Se der tempo, a gente volta nesse tema, querido Sobreira, hoje. Olha, deixa eu só colocar um pouquinho aqui as imagens do julgamento nesse momento no STF. Agora o Dino sossegou um pouco, até cruzou os braços, mas pela gesticulação que ele estava fazendo agora há pouco aqui, eu acho que ele estava destroçando
enfim, esses acusados aqui, né? Olha só, a gesticulação do Dino, enfim, ele tem tradição de gesticular bastante. Olha só, olha lá, tá começando a voltar de novo aqui. Ó, um aviãozinho, né? O aviãozinho que vai lá. Ô Sobreira, fala pra gente um pouco da sua percepção desse julgamento, com base no que a gente viu ontem. Você está gesticulando aqui, querido? Por quê? Sim. Eu não sei se deram a notícia já, mas o ministro Alexandre de Moraes acaba de registrar o seu voto, né? Registrou o voto pela aceitação, né? Claro, por aceitar a denúncia e tornar o Jair Bolsonaro réu. Eu acabei de encaminhar aqui para a redação justamente a matéria tratando disso. E, enfim, a gente tem aqui, no momento, o ministro Flávio Dino. Uma notícia bastante impactante também agora, Conde, que só para atualizar a nossa audiência, bastante triste, na verdade, o prefeito de BH, Fuad Noman, morreu aos 77 anos de idade. Fuad Noman, que vinha passando por complicações de saúde, problemas respiratórios. Ontem mesmo teve uma nova complicação, não resistiu. Confesso que não me aprofundei aqui, mas essa também é uma notícia forte, bastante impactante. Duas notícias urgentes, portanto, o falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Eu vi hoje pela manhã que ele estava muito mal, o estado era gravíssimo, está inclusive aqui na nossa sessão de últimas notícias. Então, lamentavelmente, a gente presta aqui toda a solidariedade à família do Fuad Noman e ao povo de Belo Horizonte. Vamos atualizar essas notícias e o voto do Alexandre de Moraes, como o Léo Sobreira destacou aqui. Desculpa, Léo, devolvendo para você, querido. Pois é, em relação ao julgamento, Conde, como todos sabem, né, a gente teve a rejeição de todas as preliminares apresentadas pelas defesas dos acusados do Núcleo 1 ontem. A única surpresa do julgamento foi o voto favorável do ministro Luiz Fux, da primeira turma, a levar o julgamento a plenário e não restringir ele à primeira turma. Foi um voto derrotado, na verdade, e essa foi a única surpresa. Não tem nenhuma surpresa em relação ao voto do ministro relator Alexandre de Moraes, que, ao que tudo indica, deve ser acompanhado pela maioria dos ministros, né? Eu estava numa correria aqui agora, não estava conseguindo exatamente acompanhar o julgamento, mas, enfim, com base nas declarações de ontem também do Moraes e também no que já foi dito e que já está na home do nosso site hoje, tudo dava a entender que justamente era isso que ia acontecer, né? Justamente na nossa manchete agora, a gente tem Moraes reiterando, ele estava apresentando todas as provas, né, de que houve de fato, e aqui são aspas diretas dele, né, tivemos a tentativa de um golpe de Estado violentíssimo, e ele também disse que a PGR descreveu satisfatoriamente todos os crimes cometidos pelos acusados, votando então a favor. Então agora a expectativa é que o ministro Flávio Dino acompanhe. Aí, se eu não me engano, pela ordem, a gente tem o ministro Luiz Fux, Carmen Lúcia e o Zanin fechando. Não sei se é exatamente essa ordem. Talvez o ministro Flávio Dino já tenha registrado o seu voto também, como a gente está aí vendo as imagens mostrando o Luiz Fux. E essa grande expectativa que deve se solidificar aí nas próximas horas, né, com de grande celebração, ter o Jair Bolsonaro e esses demais acusados se tornando réus, um dia histórico. Eu acho que talvez essas declarações do Fux elas podem representar aí alguma surpresa, tendo em vista esse voto que eu mencionei, que ele registrou ontem, né? Talvez ele faça algum tipo de ressalva, talvez esteja fazendo algum tipo de ressalva justamente nesse momento, mas, ao que tudo indica, é uma maioria bastante consolidada aí a favor de tornar o Jair Bolsonaro réu, e com base nisso a gente vai ter todo o desenrolar do processo legal, com nova apresentação das defesas e a publicação de um eventual acórdão determinando, fixando as penas de prisão que podem chegar aí a 43 anos, o que significaria que o Bozo passaria o resto da sua vida apodrecendo na cadeia, né? Que acho que é o que ele merece, e essa amplitude, essa quantidade absurda de provas que a denúncia da PGR detalhou
muito bem, né? Elas, na verdade, vão muito além, né? O ministro Alexandre de Moraes, foi aí que eu parei, justamente quando eu estava assistindo o julgamento, ele estava mostrando, né, o decreto de estado de sítio que foi encontrado na sede do PL, né? Então a gente tem que refletir também sobre qual o papel do PL em toda essa empreitada golpista, que, ao que tudo indica, foi um papel central. E se for, de fato, condenado, Jair Bolsonaro, por conta desses planos que foram encontrados na sede do PL, aí é o caso, sim, né, de se avaliar, imagino que a Justiça Eleitoral avaliaria isso, a cassação do próprio registro desse partido. A gente vê todos esses bolsonaristas agora, do PL, sendo condenados, né? A gente teve a Carla Zambelli ontem, também, sim, com a cassação do seu mandato, né, obtendo a maioria no STF, sendo também corroborada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E é muito positivo que a gente vê tudo isso, né, onde justamente nesse ano pré-eleitoral a gente ter esse cenário limpo agora, para que 2026 possa ser um ano com uma disputa limpa, 100%. Pelo que eu pude ouvir aqui do Jorge Folena, que é um advogado muito experiente, talvez o STF não consiga resolver essa questão em 2025, mas também tem o seguinte: dentro da lei, dentro dos trâmites legais, se arrastar 2026, que o Brasil enfrente essa questão, né? Que a gente, como sociedade civil, saiba separar uma coisa da outra também. Quer dizer, é um conjunto probatório tão vigoroso, né? Uma situação tão... Olha, gente, só para atualizar para todo mundo que está nos assistindo aqui, o Fux fala nesse momento. Eu não vou abrir o áudio aqui, a gente está com transmissão simultânea do julgamento nesse momento. Parece que foi rápida a fala do Flávio Dino, ainda que contundente, cheia de gesticulações. Dino votou também. 2-0. Querido, o que foi, Sobrana? 2-0. 2-0, né? 2-0 já. Você quer completar? Não. Só estava... acabei de mandar para a redação aqui, na verdade. Aqui, o Sobrana está ligadaço aqui na redação. Eu queria perguntar para você, a gente vai voltar na questão do julgamento, tá, gente? Mas eu quero aproveitar os conhecimentos e a profunda conexão com todo o noticiário do mundo todo que o Léo tem, sobre aquele caso do diretor palestino. Ele é palestino, que foi sequestrado, espancado e depois solto. Você acompanhou essa situação? Aí ele foi solto e tudo bem, voltou para casa. Os israelenses cometeram ali violência e fica por isso mesmo. Situação triste isso, né, Sobreira? Você chegou a ver? Pois é, Conde. O diretor, que o nome é Hamdan Balal, que ele, na verdade, é co-diretor do filme do documentário o Oscar, No Other Land, ele foi agredido inicialmente por colonos judeus na Cisjordânia ocupada, foi linchado por esses agressores e foi posteriormente detido por Israel e libertado de uma prisão, né? Isso só ilustra o quão brutal é todo o sistema político e a sociedade israelense em relação aos palestinos, né? A gente teve justamente no discurso de premiação uma demonstração, né, de união bastante forte entre os diretores, que na verdade é uma produção palestina-israelense, uma produção conjunta, e a gente teve uma demonstração de solidariedade, um discurso que pode ter as suas falhas também, né, aquele discurso meio solução de dois estados, mas Israel continua atacando, continua perseguindo, continua matando justamente a população palestina, no que, na verdade, faz parte de um genocídio, essa guerra em Gaza, né, na verdade, faz parte de um genocídio continuado, né, de uma política opressiva que foi constatada já por diversas organizações de direitos humanos como uma política de apartheid social. E, enfim, enquanto a gente não ter uma solução política no horizonte sendo imaginada sequer, eu imagino que isso só vai continuar, né? É isso que a gente constata com muita tristeza, porque apesar
dessas ocorrências elas aumentarem, a gente vê cada vez mais notícias, e agora envolvendo até um premiado do Oscar, a gente não vê uma solução política muito plausível para esse conflito no horizonte, né? A gente tem, claro, o principal apoiador, patrocinador de Israel, os Estados Unidos, dominados pela extrema-direita pró-sionista, e, enfim, nenhum tipo de pressão contrária, né, aplicada ao Estado judeu, com exceção à pressão militar, que de fato é aplicada pelos grupos rebeldes, as agremiações rebeldes xiitas, né, do Oriente Médio. Aí a gente tem os Houthis no Iêmen, tem o Hezbollah, que foi bastante enfraquecido, e tem o Irã também, né, que serve como principal polo desse chamado eixo da resistência islâmica. E, enfim, o Irã, só para mencionar aqui, vem demonstrando força, né? Acho que foi recente que foi divulgado um vídeo de uma instalação subterrânea gigantesca no Irã, com, assim, centenas de mísseis e aquela música assustadora, né? Eu acho que resta nesses grupos, né, a única esperança de exercer qualquer pressão contra Israel. Infelizmente é assim, né? A gente tem um silêncio da comunidade internacional em relação ao que vem acontecendo, e o presidente Lula, na verdade, vem se posicionando, né? Inclusive, eu queria, até entrar um pouco, falar um pouquinho do Lula. Deixa eu só responder o Antônio Vieira, que está dizendo o seguinte aqui: a Lava Jato devolveu bilhões para os cofres públicos e vocês falam que não teve corrupção. KKK. Não, Antônio Vieira, a gente não fala que não teve corrupção. Você está inventando isso. Se alguém falar que não teve corrupção, essa pessoa está sendo desonesta. Porque teve corrupção, todo mundo sabe, nós sabemos. Agora a Lava Jato aproveitou para fazer uma perseguição política absolutamente desproporcional, né? E levar de arrasto a maior liderança política do Brasil, que não estava envolvida com nada disso, que é o presidente Lula. Essa que é a questão. Só respondendo e seguindo aqui, o presidente Lula, ele está no Japão, está fazendo uma visita com muita... Aliás, eu acho que o Lula até agradece que a gente não esteja tão focado a imprensa brasileira na visita dele ao Japão, porque daí ele pode fazer as negociações dele em paz, né? E governar em paz e fazer tudo em paz. Agora, Léo, você tem acompanhado? São muitas coisas, né? Tem contrato com a Embraer, tem declarações, tem tratativas com relação ao acordo com o Mercosul. O que você sabe? Conta tudo para a gente, Leonardo, por favor. Pois é. Foi uma visita bastante produtiva do presidente Lula ao Japão. O Japão, que é um parceiro histórico do país, são laços profundos entre os dois países, né? O presidente Lula enfatizou bastante isso na reunião. Um aspecto bastante interessante que eu achei também para ser destacado foi o encontro que o presidente Lula teve com lideranças sindicais japonesas. Sempre que o presidente Lula faz uma viagem ao exterior, isso aconteceu quando ele foi visitar, por exemplo, o Joe Biden nos Estados Unidos, ele também se reuniu com dirigentes sindicais. E esse é um aspecto bastante interessante das viagens internacionais do presidente Lula, fortalecer o movimento trabalhista internacional, que é, claro, né, de onde o próprio presidente Lula emergiu e conseguiu, né, adquirir toda a popularidade que ele tem hoje. E em relação aos acordos que foram firmados, como você disse, com a venda de jatos para a ANA, que na verdade não é uma pessoa, né, é a companhia aérea, a principal companhia aérea do Japão, jatos da Embraer, acordo de dezenas de bilhões de reais. Muito importante também a tentativa, as tratativas para a reabertura do mercado japonês para as carnes brasileiras. Então o presidente Lula também levou uma comitiva de empresários interessados nesse aspecto do agronegócio, e isso também promete, né, ter efeitos muito positivos para a economia. A gente teve ontem os balanços da JBS sendo divulgados com uma alta aí bastante expressiva nos lucros, e isso tende, na verdade, a se intensificar com a abertura de mais mercados.
O Ministério da Agricultura também está representado lá pelo próprio ministro Carlos Fávaro, que vem coordenando esses esforços. Carlos Fávaro é uma pessoa muito simpática, viu, Conde? Eu conversei com ele recentemente. Ele me tratou super bem. A gente esteve num evento, nem sabia que ele ia estar nesse evento, foi recente aqui em São Paulo. Pedi uma declaração para ele na ocasião, e ele foi super afável, super amigável. Eu falei perguntei o que ele achava em relação ao Tarcísio de Freitas, quando estava rolando aquele debate sobre reduzir os impostos da cesta básica, e ele foi bem incisivo, assim. Eu falei assim para ele: preciso de uma manchete. Aí ele falou assim: não, o Tarcísio está mentindo para a população de São Paulo, não sei o quê. Né? Foi super legal comigo. E, enfim, outros aspectos, né, dessa visita também bastante interessante, o fato do presidente Lula ter destacado a importância dos combustíveis sustentáveis, do papel do Brasil na produção de combustíveis sustentáveis automotivos, e pedindo aí um aumento na taxa de utilização do etanol na gasolina, e indo nesse sentido, é claro, né, de reforçar a cooperação na sustentabilidade. O Japão também, né, claro, é um país que cedia diversas grandes montadoras automobilísticas. Antes dessa viagem do presidente Lula, ele esteve na Toyota, num evento no qual a empresa anunciou, se não me engano, foram 10 bilhões de reais, não me lembro agora exatamente, mas anunciou bilhões de reais em investimentos no Brasil. Também mencionou que diversas outras montadoras japonesas vão investir mais no país, reforçando esses laços históricos, né, na verdade, porque a Toyota, se a gente for ver, foi a montadora que selecionou o Brasil como o primeiro país estrangeiro para expandir as suas operações, né, fora do Japão. Então, é um mercado muito grande, né, muito positivo que a gente tem esse mercado sendo aberto, essas novas oportunidades de comércio sendo abertas. E agora a nova etapa, né, que é a segunda parte dessa visita do presidente à Ásia, que é a visita dele ao Vietnã. O Vietnã, que é um país muito interessante, um país que vem crescendo muito, um país que, inclusive, se eu não me engano, ultrapassou recentemente o Brasil no quesito de exportações, né? E é um país que vem, talvez, se inspirando no modelo chinês de planejamento econômico para criar, né, uma economia socialista, um país socialista. A gente vai ter a divulgação da agenda exata do presidente Lula no Vietnã nos próximos dias, mas imagino que vai ser também algo muito produtivo, porque é um mercado que vem adquirindo renda, e a renda média das pessoas vem subindo lá cada vez mais, e pode ser um grande parceiro do Brasil. Vietnã tem 100 milhões de habitantes, gente. Uma coisa impressionante. É um mercado, enfim, se tornarem consumidores dentro da realidade social e política daquela região, do país do Vietnã. E eu acho que, inclusive, a agenda do Vietnã vai ser privilegiada pelo noticiário brasileiro, porque daí o julgamento já vai ter acontecido, então eles vão voltar para o Lula no Vietnã. Eu quero falar com o Léo também sobre o acordo de cessar-fogo que foi fechado entre Rússia. Eu nem sei quem fecha mais esse acordo, se é Rússia e Estados Unidos, ou se é Ucrânia e Estados Unidos. Você vai explicar para a gente. Agora, só no Mar Negro, né? Que é a rota de exportação ali, que é muito importante tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. O que você pode dizer para a gente desse acordo, querido Léo? Pois é, Conde. Esse acordo, na verdade, ele vem para renovar um acordo que tinha entrado em vigor pouco após o início da guerra e caiu em 2023, que é o Acordo de Grãos do Mar Negro. E ele permitia a livre navegação dessas mercadorias, porém esse acordo ele acabou fracassando pelo fato de que ambas as partes acabaram disfarçando carregamentos militares como carregamentos de grãos. A Rússia expressou hoje mesmo, né, boa vontade em cumprir esse acordo,
porém também vem fazendo bastante ressalvas em relação ao compromisso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a justamente implementar, né, esse tipo de acordo. A gente teve também, além disso, um acordo que foi firmado de trégua nos ataques às instalações energéticas de ambos os países, porém a Ucrânia vinha justamente violando esses acordos, atacando instalações, por exemplo, na Crimeia e na própria Rússia nos últimos dias. Eu acho que é tudo bastante, como eu diria, bastante instável ainda, né? Esses acordos eles não são tão abrangentes, mas são um primeiro passo e devem ser implementados, né? O presidente da Ucrânia, Zelensky, ele disse algo no sentido de que se a Rússia violasse o acordo do Mar Negro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria que voltar a impor sanções à Rússia e fornecer mais assistência militar à Ucrânia. E a gente percebe, na verdade, tendo essas declarações em mente, que talvez a continuidade da guerra, né, esteja sendo planejada pela própria Ucrânia. A Rússia, pelas declarações oficiais, disse, né, que vai implementar ambos os acordos, vem implementando, na verdade, o acordo de não atacar as instalações energéticas ucranianas, porém, os ataques ucranianos, como eu vinha dizendo, não foram interrompidos, e agora a gente vai acompanhar toda essa situação no Mar Negro. É um acordo bastante restrito também, porque ele só trata, né, na verdade, dos grãos, né, do transporte de grãos. Ele não proíbe, por exemplo, a circulação de embarcações militares no Mar Negro, ele não vai além do transporte comercial, marítimo. Eu imagino que, passo a passo, a gente vem chegando, né, a ponto de acreditar que é possível, sim, um acordo de paz mais abrangente, porém, essas declarações da Ucrânia, de oficiais ucranianos, são bastante desanimadoras. A gente teve também o chanceler ucraniano ontem, só para completar aqui, tweetando, fez um tweet bastante longo, falando que a Rússia sempre mente, que a gente não pode acreditar na Rússia, que a Rússia vai atacar. Então, continua aquela coisa de Kiev está incentivando, né, a guerra e a morte. O que eu estou vendo dentro da sua leitura sobre a Ucrânia se tornou uma espécie de pária, se tornou um país cujo governo não é legítimo, que é um governo corrupto, de mentirosos, mafiosos, nazifascistas também, como a gente sabe, e não dá para confiar em nada do que a Ucrânia diz ou não diz. Quer dizer, uma situação delicada agora, que foi criada pela Europa e pelo governo Biden. E agora o Trump, com os interesses dele, que também não são nada, digamos, católicos, por assim dizer. Não, católico não se aplica nessa metáfora, né? Não são nada bem intencionados, mas ficou um problema agora. Vão ter que aguentar uma Ucrânia radical, estranha, inconfiável, nas mãos de um presidente que é completamente, enfim, insignificante do ponto de vista moral. Deixa eu pedir para o Marcelo Dias abrir a câmera para eu colocá-lo aqui na nossa... Aê, Marcelo Dias, chega aqui com a gente, vamos comentar aqui. Eu só quero dar uma atualizada antes de me despedir do Sobreira. Tudo bom, Marcelo? Tranquilo, tá? Salve, Léo. Tudo bom, Léo? Tudo bom, Marcelo? Olha só atualizar aqui, porque eu estou vendo, o Alexandre de Moraes voltou a falar, deixa eu colocar o Alexandre aqui na tela para a gente, no meio da fala do Fux. E o Fux, ele indica que vai votar pelo recebimento da denúncia, está indicando isso, mas o Fux tem os pitis dele, né? Ele fez uma defesa... Você estava assistindo, Marcelo? Não, estou aqui acompanhando desde cedo. Desde 11 horas eu estou aqui. Porque é o seguinte, ele falou sobre a Débora dos Santos, falou da pena exacerbada para a cabeleireira que pichou com batom. Fala, meu querido Léo, para a gente finalizar aqui esse bloco. Placar 3-0, maioria formada por tornar Bolsonaro réu. Essa é a notícia, essa é a manchete.
Esse é o homem da notícia. 3-0, pronto. Fux votou pela situação. Léo Sobreira, obrigado, bom trabalho, a intensidade que você faz aí. E hoje à tarde eu quero alinhar umas coisas contigo para a nossa atividade do fim de semana e tudo mais. Tá bom, meu querido? Com super certeza, abraço. Falando, super abraço para você, para o Marcelo. Boa continuação aí. Um abraço.